Bem-vindos a bordo. Estamos aqui reunidos com a equipe Varig Vive, iniciando o primeiro podcast da Varig Vive, que será chamado a partir de então Bem-vindos a bordo. Esse nome foi escolhido em consenso porque remete àquele bom serviço que a empresa Varig oferecia aos seus passageiros. A partir então de agora, essa é a primeira edição do nosso programa, visa resgatar o legado que a Companhia Aérea, Aviação Aérea Rio-Grandense, deixou na aviação nacional e internacional. Pretendemos, então, com relativa frequência, possivelmente semanal, ainda estamos em fase embrionária, aprendendo sobre isso, e onde entrevistaremos pessoas que tiveram participação importante, participação média ou apenas participação, não requer que seja nenhum ídolo, e sim pessoas que contribuíram para o desenvolvimento daquela empresa que deixou a sua marca. Pretendemos entrevistar, apresentar, discutir o assunto dentro do possível, sempre com a humildade necessária e com a intenção sempre de mostrar o grande nome que ela deixou, sem nenhum cunho político e com a participação dos nossos queridos, à minha esquerda aqui o José Franzen, colega, FE, à minha frente, comissário José Aguzoli, desde o início com a gente, à direita, a comissária Glaci, que é a responsável pela área social. E pretendemos, então, agora mencionar como é que foi a criação da Associação Varig Vive, do que foi o início, do que é o meio e que é o futuro. Gradativamente, cada um vai dar a sua participação. Dando continuidade à nossa primeira edição, vou fazer um breve resumo da minha atividade dentro da empresa Aviação Aérea Rio-Grandense. Meu nome de guerra era Oscar Birgel, sou oriundo da manutenção da antiga escola Senai Varig, que era um convênio da Varig com a escola com o Senai, que era um órgão do governo, e que a gente fazíamos então um curso especializado em aviação, entrávamos já como aluno funcionário, fazíamos treinamento dos conteúdos programáticos em sala de aula na ESVAR em Porto Alegre, tinha ESVAR em São Paulo também, e após o término, mesmo durante o curso, a gente já fazia estágio nas oficinas e nos hangares, para verificar as aptidões e, consequentemente, convivendo, e, posteriormente, após formado, íamos para uma oficina designada ou a escolha. Fazíamos a escolha, mas se houvesse muitos para a escolha, era definido pelo corpo docente da escola. Na oportunidade, eu entrei na Varig em 1969. Na oportunidade, já tinha o avião TC-3, esse que temos aqui, famoso Dakota, um avião que desenvolveu a aviação no mundo. Isso merece depois um podcast exclusivo sobre ele, porque a Varig chegou a ter, eu acho que uns 30 ou mais desses aqui, porque ela encampou os aviões da Real, que também eram desse formato, fabricado pela Douglas. Esse avião foi um avião fabricado pelos aliados para transporte de tropa, e sobrou muito desses após lá na base aérea de Natal. E aí venderam esses aviões a 400 mil dinheiros. Estou fazendo um spoiler aqui do que seria um dia. Mas e aí, as empresas, tudo que é estado comprou esse avião. Em Rio Grande do Sul tinha uma, em Santa Catarina tinha uma empresa aérea, no Paraná tinha uma empresa aérea, no Nordeste tinha umas 10 empresas aéreas, todas tinham DC-3. Claro que na medida que algumas não tiveram competência de tocar com lucro, as maiores foram comprando, e dentro das maiores, a Varig era uma dessas. Quando eu estava em treinamento de escolinha, esses aviões estavam phase-out, estavam sendo substituídos pelo Avro, Hawker Siddeley 748, e cheguei a ver alguns no pátio, mas já eles faziam antigamente o interior do Rio Grande do Sul, o interior de outros estados. É um avião a gasolina, tem um desses aí que pertence ao Museu da Aviação Aérea Rio-Grandense, a massa falida, que pertence ao Ministério Público, o museu e tal, que está em situação de comodato ali para o Boulevard Laçador. Aquele que está ali é o Papa Alfa November Uniforme, um DC-3 que pertenceu à Real e que depois foi encampado pela Varig, mas uma grande máquina.
Posteriormente, fui para a oficina trabalhar em acessórios mecânicos. Na época, os aviões eram aqui o Avro 727, 707. E, posteriormente, chegou o DC-10. E, um tempo depois, então, eu fiz concurso para ir para o grupo de voo, para ser engenheiro de voo, que é a função que exerci a partir de 1985 até o DC-10. Posteriormente, numa situação já aposentado, tocando um outro negócio que eu tenho, junto com um sócio que aqui está presente, que é o José França, recebi a visita do comissário José Guzoli, dizendo que... Não, antes disso, nós tínhamos até esquecido, antes dessa informação que ele ia nos dar, ele ia informar que o Papa Vitor Lima Delta 727, que hoje é nosso, que está lá em Nova Petrópolis, ia ser leiloado. Mas antes disso, eu e ele já andávamos prospectando possibilidades lá na Serra, pretendendo fazer um museu para resgatar, para tentar mostrar, porque nós tivemos uma participação forte durante o período da tentativa de salvar a Varig, com as nossas instituições de classes, eu pela Mivar, ele pela Aquivar e outros por Apivar e tal que era. E nessa oportunidade a gente já estava meio cansado, porque lutamos contra um sistema que já estava proscrito, que não salvaria e tal. E aí a gente pretendia fazer com que esse nome de uma empresa forte como essa não fosse esquecido e mostrasse para a geração futura que é possível ser grande, basta ter organização, qualidade de serviço, e perdermos aquele complexo de vira-lata que predomina ainda hoje, né? Uma coisa surpreendente que eu particularmente não aceito. E aí estivemos lá falando com prefeituras da Serra, prefeituras de Canela, com uma pessoa que era das relações de José Guzoli, e pretendíamos fazer mesmo que fosse alguma coisa pequena, mas que tínhamos lá uniformes e tal, na campanha. E, por sorte, apareceu para nós um Boeing 727, ia ser leiloado, fizemos a inscrição e saímos vitoriosos, mas isso é um capítulo posterior. Vou pedir que o Zé Guzoli explique essa parte aí também, que ele tem uma boa colaboração antes de nós chegarmos à parte definitiva. Está contigo a bola, Zé. Bem, boa tarde a todos. É uma honra aqui estar com todo mundo aqui, né? Participando desse nosso lançamento do nosso blog Varig Vive e dando continuidade aqui ao histórico que o Oscar começou a comentar aqui. Eu estava num domingo, se eu não me engano, eu estava em casa e presenciei, eu recebi a notícia de que o avião Vitor Lima Delta estava à venda e entrar num leilão. E aí passei o dia seguinte, na segunda-feira, passei lá para conversar com o Oscar e falei para ele: Oscar, você viu que a empresa está leiloando o Vitor Lima Delta? E quem sabe a gente pode arriscar e comprar esse avião e vamos botar ele, fazer um museu, enfim, com todas as coisas que nós temos da Varig e tal. E aí ele foi meio reticente no começo, mas depois ele ficou pensando na possibilidade e realmente levamos o projeto adiante e conseguimos captar bastante recursos até a sexta-feira. Era um domingo, até a sexta-feira. E se eu não me engano foi o dia do aviador, quando a gente conseguiu... 23 de outubro. 22 de outubro. 23 de outubro. Sexta-feira. Quando a gente conseguiu... Arrematar no leilão. Então, de domingo até sexta-feira, nós conseguimos, junto a todas as pessoas que quiseram nos ajudar, arrecadar os fundos para entrarmos pelo menos no leilão. E conseguimos arrematar ele numa sexta-feira comemorativa ao Dia do Aviador. Eu acho que isso foi muito importante para nós na época, né? Até hoje, né? Exato. E só um detalhe antes que eu continue. Eu me esqueci de me apresentar para todo mundo, né? Eu tenho 24 anos de Varig. Entrei na Varig em 1983, perdão. E fazendo meu primeiro voo dia 4 de janeiro de 83. E voei como auxiliar de primeira classe, de supervisor de cabine, enfim, até o final da Varig em 2006, quando houve o fechamento da empresa. Merece um destaque sobre uma participação de uma pessoa que não está mais conosco, mas que esteve nessa fase bem inicial, que estava eu e o Zé Guzoli,
é a arquiteta Caroline Machado. Caroline Machado é a arquiteta que fez o primeiro conceitual lá em Nova Petrópolis, mas na oportunidade ela era parte da integrante da equipe e nós passamos para a Caroline o que nós pretendíamos, antes de nós ter o avião, né? Carol, nós estamos querendo convencer lá prefeito, secretário da Serra, porque já tínhamos definido que tinha que ser na Serra, porque tinha que ser um lugar com bastante turismo para poder sobreviver, porque não tinha como depender de verba pública, né? E aí ela entendeu a nossa mensagem e fez isto aqui é um material impresso, feito por ela, em que é um resumo do que hoje ainda nós continuamos, passa a ser a nossa referência, que era um avião, uma sala, um laboratório, visita, crianças, aprendizado, toda a preservação e a homenagem, sempre o tributo ao Santos Dumont, que é o patrono da aviação brasileira, né? O que colocou pela primeira vez um equipamento mais pesado com ar voando por sustentação e não por formato de balão, apesar de que em balão também ele era ótimo. E por um bom período, e a gente só tinha isso aqui, por um período a gente levava isso nas reuniões, nós queremos fazer isso e tal, nós nem bem sabíamos o que nós queríamos, já tínhamos a referência, porque era muito incipiente, né? Tínhamos muita vontade de salvar o nome da Varig. Eu acho que, graças a Deus, esse é o legado que hoje estamos aqui, fazendo um podcast. Hoje a marca Varig Vive é nossa. Desde que nós começamos isso, já não se falava mais na Varig. E como houve todo um imbróglio ali, todo um esquema não muito claro nos porões de Brasília, pelo fechamento da empresa aérea, havia um certo... ninguém mencionava, político não mencionava, imprensa não mencionava, para não vazar, para não aparecer, assim, tinha um... E a partir do momento que nós desenvolvemos a cultura de preservar o legado sem vínculo político, melhorou, e aí, a partir de agora, eu acho que quando se fala na Varig, todo mundo, que bom, que beleza e tal, porque deixou de ter aquela parte, que ainda é uma parte que um dia poderá aparecer, mas que nós não temos essa responsabilidade, já tivemos uma boa parte nisso, não quero mais me envolver nisso, até porque nós temos um lema em relação a essas coisas, que não importa a cor do gato, e sim que ele coma rato, né? Não adianta eu agora dizer que sou a favor desse ou daquele, porque com certeza teremos prejuízo no projeto. Hoje nós 4 aqui representamos um projeto, que é o projeto do Varig Vive, um memorial para mostrar o que ela fez. E para cada um desses teve a sua participação importante, gostaria que a Glaci contasse, porque vou fazer um resumo antes de ela explicar. Aí, repentinamente, o Zé o José Guzoli avisou que o avião ia ser leiloado, a gente viu como é que era a inscrição, não tínhamos como fazer a inscrição correta, aí fiz uma inscrição no meu CPF como pessoa física, porque não tínhamos empresa, e aí era plena pandemia, então não tinha nem como fazer um contato pessoal para ir lá aprender, saber se no balcão ia ter martelo, não ia martelo, se tu dava em dinheiro ou se não dava, não tinha nem ideia de como era, né? E aí foi um leilão online e a gente inscrito, nós sentados numa mesa, eu, o Zé Guzoli numa mesa e o José Franzi, que está aqui do meu lado, na mesa de frente. E aí nós ali escutando, e dou-lhe uma e tal, e tal. E aí começou em 40, 45, 50, 55. E aí de vez em quando eu dava uma para ir aprendendo como é que fazia o lance, né? Aí dava um lance lá, 55, pensei, pô, será que o cara vai pedir meus 55? Não, dá, mas fica registrado lá. O aprendizado do leilão, que eu nunca tinha participado. E aí foi continuando, foi aumentando o preço, comecei a me preocupar, né? Porque naquela data nós não tínhamos recebido ainda nada de ninguém. Havia uma chamada no ar assim, eu coloquei o meu CPF, meu nome no Facebook para dizer, investem aí na conta tal do Banco Itaú. Por sorte, não houve nenhum desvio, assim, porque essas coisas hoje é um risco enorme. Hoje, há 5 anos atrás, é a mesma coisa. Mas aconteceu bem, não houve problemas, mas custou a coisa pegar no tranco, sabe? Todo mundo fica um pouco temeroso. E eu pensei, se dá um troço aí de o cara bate um martelo, eu vou ter que vender a minha caminhonete agora, buscar respaldo lá que tinha na poupança, algumas coisas assim. E aí aconteceu de fazer e tal, lá pelas tantas eu dei mais um, ele ia dar uma e eu pum. Aí ele pegou o meu gancho e dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 3. E ganhamos. Tinha 15 participantes no leilão.
Rede hoteleira de Gramado, rede hoteleira de Canela, rede hoteleira de São Paulo, Aeropartes de São Paulo, gente que queria virar panela, gente que queria aproveitar o que tinha bom e gente que queria fazer um atrativo. Por um motivo que eu acho que a única coisa que fez com que nós ganhássemos foi exatamente a energia da boa intenção que nós tínhamos. Por isso é que nós somos beneficiados, porque a nossa intenção era resgatar um avião da Varig, que era o último a poder ser resgatado, mas ainda não é o último, ainda tem... Bom, da Varig não tem mais, tem da LOG. Podia ser resgatado e nós pensávamos, então, em colocar nesse memorial que a gente ia resgatar com manequim, com isso, com aquilo. E aí, quando bateu e o cara disse vendido para tal, senhor Rubem Oscar Birgel, rapaz, eu me abracei no Zé, nós não sabíamos o que fazer, assim, tinha, sabe? Parecia o cachorro quando o caminhão para de correr, quando ele está latindo, depois para. E tem uma foto dessa, nós temos que resgatar aquela foto, talvez. Tem a foto. Essa foto é emblemática, porque é o início específico de como houve a partir de então. Tínhamos 48 horas para pagar, e foi uma outra situação bem engraçada, porque eu fui... mas eu vou deixar a Glaci... Não, eu vou chegar nessa parte primeiro. Eu estava aí compramos e tal. Naquela noite eu saí, o Zé foi embora para casa, o José Franz foi embora para casa, e eu pensei, não consigo ir para casa, estou muito nervoso, não vou ter que... Fui por um bar, daqueles bons, de escorar o braço no balcão e tomar chopp. E tomei uns 10 chopp, assim. E eu pensei, não vou nem dizer pro garçom vai dizer que eu tô louco, é coisa de bêbado, né? Não comprou um Boeing, né? Isso é coisa de bêbado, de boteco mesmo. E eu tomei um, e tomei outro e tal, e o cara já batendo, começa a piscar luz, querendo ir embora, né? E aí foi difícil dormir, porque o batimento cardíaco estava acelerado, a emoção era muito grande, né? Muito grande, muito grande. Até hoje é uma coisa assim que mexe muito comigo. Cada vez que a gente vai lá e olha aquele avião, hoje já acostuma um pouco e tal, porque as coisas às vezes não andam como a gente quer. E aí nós tínhamos um problema no dia seguinte. No dia seguinte começa a cair a ficha. Bom, agora nós temos que, além de pagar, que já não era um grande problema, porque não era uma soma assim impraticável, né? Pagamos 85 mil mais a comissão do leiloeiro. Mas o tamanho, as dimensões do avião, quando a gente foi olhar, um troço de 40 metros, 30 de largura, 40 de peso, 40 toneladas, e botar onde? Né? Não tinha nem aonde botar. E aí pensei, quem é que tem um terreno para emprestar para botar um avião? Quem vai querer? E levar como? Para onde? Vai arrancando os postes no meio da rua? Não tinha... Começou a cair a ficha do... Aí me liga o Schmidt. Schmidt é um colega que é diretor do Aeroclube de Eldorado do Sul, que era meu colega do tempo que eu fiz o curso de piloto privado de São Leopoldo, e ele, na época, era da manutenção lá. E a gente se fala de vez em quando por aí e tal, e ele me ligou. E me disse, pô, Oscar, parabéns, queria te parabenizar pela tua ousadia de comprar o... Eu disse, tu quer dizer loucura, né? Aí ele disse, não, mas é isso aí, ainda bem que tem os loucos que fazem isso, tá? Aí ele disse assim, olha só, se tu quiser trazer aqui para o clube, botar aqui no nosso pátio, deixar aqui ou montar aqui, fica à vontade. O que tu quiser. Mas foi a melhor informação que eu tive até hoje, eu faço questão de mencionar isso sempre que eu estou no microfone. Porque este sim disse, ó, tá do jeito que tu quiser, como tu quiser. E aí caiu, assim, sabe? Perdi aquele peso, entende? Pensei, bom, o cara que está fazendo campo fechado, que era o nosso caso, em órbita, combustível terminando, e aí o cara só está aberto aqui, venha. E eu pensei, bom, já tem para onde ir. Não era bem o que a gente queria, mas já tinha para onde ir. Aí fizemos um cálculo para levar para lá. Na época, para levar para lá, o transporte já era R$30 mil. É ali pertinho, mas é complicado. E aí começou a saga de levar para outro lugar, ou descobrir outro lugar, e aí depois a saga da desmontagem. Para levar para outro lugar é a parte que entra a nossa querida colega comissária Glaci. Conta como é que foi que tu descobriu para nós ir para outro lugar. Bom, primeiro eu quero cumprimentar a todos e também fazer a minha introdução. Eu entrei na Varig uma turma antes do Aguzoli. Os testes foram feitos a seleção fiz em Porto Alegre em 82, 83, início de 83 começou o curso, e 84 já fui para a Internacional, e voei
Depois casei, em 88, 91 nasceu minha filha e em 98 eu me despedi. Viemos morar em Porto Alegre, que a gente morava no Rio anteriormente. E em relação à compra do avião, eu assisti na expectativa o que ia acontecer e o que não. E aí, como tem muitos colegas nossos que tiveram que procurar emprego fora do país, inclusive alguns lugares onde o fuso horário é oposto do nosso, e aí o que eu acho assim, muito admirável, esse companheirismo dos colegas. Eu escrevia para alguém, gostaria de colaborar, o colega, em vez de ficar no silêncio, ou, sei lá, agradecia por eu ter avisado eles. Então, às vezes, eu virava à noite escrevendo, porque o outro lá de Los Angeles me espera só um pouquinho, que eu vou descer, em 10 minutos já vai ter um depósito. E isso dá uma energia na gente de continuar e continuar. E fora o pessoal que tinha ido para a China, e a gente fazia os contatos, né? E aí começou a entrar o dinheiro, como dizia, a pingar os valores, né? E isso nos deixou muito, muito contentes. E chegamos no estágio final de arrecadar todo o valor, né? Devagar e sempre. Mas foi bem corrido. Mas eu quero que tu mencione como é que nós chegamos em Nova Petrópolis. Em Nova Petrópolis, aí deu o primeiro turno das eleições, em 2020, outubro de 2020, teve eleições municipais, e como os investidores só queriam Serra Gaúcha, e daí eu pensei, o Oscar e o Aguzoli e o Franza já tinham propostas de Gramado e Canela, só que as propostas... eu acho que na época era de 2.000 metros quadrados, coisa área assim. Pequena. Uma área pequena. E nem transporte eles pagavam, só dava área. E a gente queria, no mínimo, acho que uns 5.000 metros. 5.000, exato. E aí eu pensei, a ideia, bom, Serra Gaúcha não é só Canela e Gramado, tem muita cidade lá e talvez os novos prefeitos tenham interesse em investir no projeto e para o turismo, né? que é uma coisa boa para o município. Aí eu fiz um texto, daí eu pensei, na primeira eleição de outubro, do primeiro turno, só o prefeito de Canela se reelegeu. E daí os outros municípios todos foram para o segundo turno. Daí eu esperei, em novembro de 2020, sair o segundo turno, e eu, por minha... sei lá, a ideia que eu tive, vou escrever para esses prefeitos. Aí eu fiz um texto. Aí eu logo imaginei nas esposas. Pô, meu marido fica 3 meses fazendo campanha, não fica em casa. Aí, quando ganha, já tem gente escrevendo para o marido e dando ideias sobre turismo, isso e aquilo. Aí eu me apresentei, falei da profissão do marido, que eu era da comissária da Internacional, da Varig, que a gente tinha conseguido leilar um Boeing 727, Vitor Lima Delta, e que a gente está procurando um lugar para fazer um memorial. Aí eu escrevi para todos, daí o primeiro a responder foi o prefeito de Nova Petrópolis, que estava descansando na Praia dos Ingleses, lá em Santa Catarina. E daí eu repassei o contato do Oscar, que era o presidente, o Aguzoli, o Franzo, o Luciano também, que é da equipe. E aí começou, né? Já fez reunião antes, como ele não podia tomar posse ainda, que era novembro, e ele só tomaria posse início de janeiro. E daí ele sugeriu uma reunião. Passei o contato do Oscar já marcou E o primeiro contato foi num café do posto de gasolina, né? Lá na entrada de Nova Petrópolis. E é isso, mais ou menos. Então, José Augusto vai contar uma parte da sua participação organizacional. Ele é o cara de mesa, assim, é o que nos, né, dá o apoio daquilo que nós não sabemos fazer. Ele é o que apoia nesse sentido. Faz um resumo da tua vida também, não esqueça. Tá bom. Cumprimentando a todos os que estão nos assistindo, os nossos componentes aqui da mesa. Eu sou José Franzen, FIA José Franzen, conhecia
Iniciei na Varig em 1973, curso de meio oficial mecânico, eu depois passei mecânico, trabalhei no setor de acessórios elétricos, depois tive um pequeno período em que eu tive a oportunidade de ser técnico na engenharia. Quando eu fiz o concurso para o voo em 85, junto com o Oscar, né? Fomos colegas de turma para voar, então, o nosso primeiro avião, o nosso Eletrosaurus, que a gente foi para o Rio de Janeiro, fomos iniciando assim a carreira no voo, e chegando ao DC-10, por fim, onde depois, quando a Varig ainda estava, durante um bom tempo ainda voei só aviação de carga, e depois Varig Log, depois numa outra empresa que era de Campinas, onde encerrei ali a carreira, mas a gente nunca se desvincula desse amor que a gente tem pela aviação, pelas nossas raízes mesmo. Iniciei na aviação com 17 anos, na menina, isso nunca mais passa, né? A gente tem isso para o resto da vida. E sempre, claro, em contato e com os nossos amigos. Eu, há muito tempo, estou na Associação dos Mecânicos de Voo da Varig, onde fui diretor e sou atualmente diretor regional. E a gente, então, sempre mantém esse contato com os nossos amigos. E o Oscar é um amigo de longa data, desde o nosso tempo de iniciar no voo juntos, e depois tivemos outros projetos juntos, até que na empresa que nasceu lá, locadora, onde foi feito, onde foi acompanhado, onde eu acompanhei eles fazendo a participação no leilão. Foi um momento emocionante, mas também... Único. Puxa vida! Vocês têm coragem. E a partir dali, então, como eles tiveram realmente essa coragem de buscar resgatar o nome e a história da Varig, acho que o principal é isso, né? O nome até ficaria numa placa, mas a história fica na memória das pessoas, fica no coração, ainda de filhos, netos e aqueles que ainda tiveram a oportunidade de conhecer alguma coisa da Varig, tudo bem. E os outros a gente tem que contar essa história para que acredite. Ela foi história em inúmeros aspectos, beirando a irrealidade, assim, pelo carinho que o povo brasileiro, as pessoas que tinham a oportunidade de conhecer Varig, trabalhando nela ou viajando nela, de participar dessa história também. E aí eles fizeram esse projeto, eu participo na medida em que eu posso, e às vezes até eles estão assim bem arrojados, eu sou como eu sou da mesa, às vezes eu digo, calma, espera um pouquinho, vamos fazer assim. Mas essa é a minha maneira de fazer as coisas, mas sempre muito grato ao convite deles para participar e muito, muito grato à receptividade que nós tivemos de muitos amigos nossos, que de uma forma ou de outra, né, fosse com alguma coisa de dinheiro, ou a participação, ou presença nos nossos eventos, eles estão participando e sim, nos ajudando a escrever essa história, que a gente começa a contar aqui agora nesse podcast. Aos pouquinhos a gente vai contando, colocando assuntos, pessoas importantes que eu digo para essa história que a gente vai contando. Para o contexto. Para o contexto. Obrigado. Pois eu vou pegar o teu gancho, tu disse de nós contarmos a história, mas eu acho que esse podcast aqui que nós estamos iniciando hoje vai ser a melhor maneira de contar, talvez até mais forte do que o próprio memorial, não tão mais forte, mas tanto quanto, porque essa ferramenta ela atinge todos os lugares do mundo inteiro. O memorial lá em Nova Petrópolis, se assim conseguirmos fazer do jeito que estamos planejando, vai atender, vamos fazer lá salas com decolagens virtual, mostrando como era o voo a partir do Guaíba para Pelotas e tal, tem todo um projeto desse simulando, mas é para aqueles que lá estarão.
E isso que nós vamos falar aqui, que nós estamos colocando aqui, colocando frequentemente, se possível semanal, vai atingir todos aqueles que tiverem curiosidade de saber alguma coisa sobre a empresa, né? Então, acho que esse podcast, além de nos entusiasmar, porque é uma ferramenta moderna, porque é uma maneira moderna, vai ter esse legado de deixar presente. Eu acabei de comentar com os demais colegas agora, nós estávamos vindo do estacionamento, na semana que vem, agora, hoje é 12, daqui a 4 dias faz o aniversário daquele acidente com o Constellation. Teve um acidente que a grande maioria que está assistindo esse podcast não sabe, mas a Varig, em 1957, já estava voando para Nova York. 1957, é isso que vocês escutaram bem. A Varig, Viação Aérea Rio Grandense, nascida aqui em Porto Alegre, uma empresinha pequena, fazia voos de Porto Alegre para Nova York. Isso é de uma ousadia merecedora de todos os... Isso é uma coisa que me entusiasma, tentar mostrar para isso, porque hoje, para ir a Nova York ainda é um problema, você tem que fazer várias escalas, não sei aonde. Naquela época, o avião era um Constellation, que nós não temos aqui, nós traremos um em breve. É um quadrimotor, a gasolina, que levava 17 horas para chegar em Nova York, fazendo escalas em São Paulo, Rio, Belém, Trujillo, Nova York. Os voos não tinham grandes autonomias dos aviões, a tripulação se desgastava, mas era a maneira com que tinha. E no dia 16 de agosto de 1957, um desses aviões da Varig, tripulado por tripulação Varig, comissários, pilotos, engenheiros de voo, teve várias panes que acabou submergindo nas águas do Caribe. E, para nossa... ainda tem uma pessoa que sobreviveu ao acidente, que era o engenheiro de voo daquele voo, que é o FE Kurt Campani, parceirão nosso que a gente encontra frequente e que está com 93, eu acho, mas está ótimo de saúde, lucidez completa. Pretendo entrevistá-lo em breve aqui para ele contar aquilo, porque existe um relatório muito bom daquilo ali, dá para fazer muitas informações úteis para mostrar aquele primeiro. E, claro que a intenção nossa não é estar mostrando acidentes, porque acidentes trazem vítimas, dor e sofrimento, mas sempre tem uma parte para mostrar da área técnica para não repetir, isso é o que é importante. O que leva, o porquê leva, o que a própria empresa fez para diminuir, não houve vítimas, por quê? Porque a empresa, prudentemente, deixou os passageiros na escala anterior e decolou a partir dali, como já estava com alguns problemas no avião, decolou 100 passageiros. Isso é merecedor de ser exposto e mencionado, porque ela gastou com esses passageiros, que havia lá 90 passageiros, devia ter 60, não me lembro, num local para garantir a segurança deles e continuou os tripulantes, porque tinha que continuar, alguém tinha que voar o avião, mas totalmente dentro do que está autorizado pelo fabricante e tal. Mas aí aconteceu uma outra pane e aí o avião acabou pousando no mar. Isso faz parte da série das coisas que pretendemos apresentar aqui nesse nosso podcast, que é relembrar as coisas que... Isso, gente de atendimento, gente de operações, gente de treinamento, pilotos, mecânicos de voo, comissários, todos vão participar aqui e, a partir de então, estaremos convidando-os para, assim, nos reunir. Então, o projeto do Associação Varig Vive, a gente, graças a essa participação que a Glaci mencionou há pouco, a gente tem uma parceria lá na cidade de Nova Petrópolis, na região das Hortênsias, uma área grande, mas aquilo que já mencionei outras vezes, né? À medida que a criança vai ficando bonita, começa a aparecer padrinho. Como a marca Varig é uma marca forte, entusiasmou quem estava projetando e tal, agregaram ao projeto inicial nosso, que era 5.000 metros para recuperar o avião e fazer lojas pertinentes e algum restaurante, agregaram um hotel e tal, e a obra ficou de uma dimensão bem grande. Por este motivo, nós estamos tentando, prospectando aí investidores para compor no complexo todo, mesmo que seja feito seccionado. Primeiro uma parte, depois a segunda que eu monto, depois o terceiro hotel. Mas a situação do próprio país não está boa, né, economicamente, então os investidores estão receosos e tal. A região serrana ali próxima, que é Gramado, que já está já interrompeu qualquer tipo de projeto, porque está se reorganizando, e essa semana mesmo fiz uma reunião com um grupo de lá que pretendia, mas está deixando ver como é que as melancias vão se encaixar.
Mas a intenção, então, a gente criou uma associação com que contamos com a colaboração de bastante pessoas que nos ajudaram e que, além de ter feito depósito em conta, que somos sempre agradecidos, que graças a isso nós pudemos fazer o translado, a desmontar. O translado não, quem pagou foi a empresa lá de Nova Petrópolis, mas a desmontagem do nosso Boeing, aqui em Porto Alegre, foi numa área completamente sem nenhum tipo de infraestrutura. Nós não tínhamos luz elétrica, não tínhamos água, não tínhamos nada. Tivemos que usar tudo alugado, gerador, mangueira, extensão lá de 50, 60 metros, plugando. Não tínhamos escada para desmontar um avião grande como aquele, que tem uma empenagem lá que tem 12 metros de altura. E tudo feito com boa vontade, acabou dando certo. Depois disso, a desmontagem do avião, remover asas, que não é uma coisa muito comum, né? Ninguém removia asa de avião, removia asa só quando não se troca asa, né? Foi um aprendizado, tivemos boas informações, tivemos uma pessoa que veio do Nordeste para nos apoiar, que era quem conhecia e tal. Quando a gente falar especificamente do avião, eu vou narrar isso com mais detalhes, com imagens, inclusive. Mas com relação à associação, então, quem é associado ganhou uma carteira de Associação Varig Vive e terá também lá uma lajota com o seu nome, para ele poder mostrar depois para o neto que ele fez parte e ajudou a desenvolver o projeto. Além disso, a gente teve na oportunidade em que apresentamos aos vereadores da capital, a gente conseguiu uma isenção de tributos municipais e, né, para que os vereadores dessem essa isenção, eles exigiram como contrapartida que nós dessemos aos munícipes também um desconto substancial. Então, a gente vai estender o mesmo formato que os munícipes terão, os associados serão, ou seja, para utilizar a parte que pertence ao Varig Vive, que é a visitação à cabine, que é o voo virtual, que é simulador, tudo aquilo que a gente pretende fazer, que está pretendendo, está no projeto, mas não temos ainda o numerário cabível para isso. Vai ser especificamente esse associado vai ter esse direito de pagar só 50% do valor que seria do ingresso normal. E o nosso colega Zé Gusoli mostrou aqui a carteira, gostaria que desse um close aí para mostrar o que é. Esta é a carteira de associado, o outro lado bem bonito. Acho que merece. Orgulho de possuir isso. É um associado, contribuinte que está identificado. Um dia, quando seremos maiores e mais fortes, nós poderemos conveniar a rede hoteleira da região serrana e que poderá apresentar essa e tantas outras, e rede gastronômica e tal. Planos para auxiliar e para ajudar aos que estão nos ajudando agora, nós temos muito. Ainda não conseguimos fazê-lo, porque não basta a gente ter a vontade, basta ter o outro lado também pensando semelhante. De nossa parte, nesse momento, então, a Associação Varig Vive requer associado para manter-nos, pelo menos, operantes, para poder ir lá toda semana e fazer. Nós já estamos com a cabine do Vitor Lima Delta completamente restaurada, já poderia estar aberta para visitação. No entanto, não faz porque a gente tem que ter um funcionário lá, e esse funcionário tem que ter horário, tem que ter toda uma estrutura que nós ainda não temos nem sequer como fazê-lo. Em breve vamos fazer, agora para aproveitar as festas de final do ano, que a Serra é bastante procurada, para poder entrar, visitar a cabine e talvez, já, se estiver pronto, voar com realidade virtual num avião pequeno que nós temos lá, que é um Guri, fabricado aqui pela Aeromote. Mas é complicado, né? Não é basta abrir, tem que criar uma estrutura, tem que gastar, tem que fazer com que não ocorra acidente, porque a área é um tanto insalubre em função de ter um avião desmontado ao redor e tal. Então, essa é a parte intermediária que está nesse momento. O futuro é exatamente, tem um ambiente ao lado do avião, que é chamado memorial, que é a nuvem, onde vão ser as coisas pertinentes à aviação. Esse é o que se pretende. Agora, no dia 23 de outubro, vai ter o aniversário da compra do avião, 5º ano, ou seja, faz 5 anos. Eu costumava dizer que a minha vida teve uma modificação. Quando eu entrei na Varig, claro, quando eu entrei na Varig tinha 16 também, né? Uma modificação que eu nem percebia que era tão importante como foi na minha vida, né?
Mas agora a aquisição do Vitor Lima Delta teve uma outra conotação fortíssima, porque a partir de então eu tenho o tempo inteiro me dedicado ao projeto do Memorial Varig Vive. Por sorte, a minha outra atividade, eu tenho uma empresa, uma locadora de veículos, em que o meu sócio é o José Franzi, e ele que está cuidando da locadora, porque eu estou me dedicando a outra coisa. Mas não está fácil, a gente precisa de apoio, mas de mais nada já tivemos bastante. E aqueles que nos ajudaram até agora, somos sempre gratos, porque graças a eles, a gente conseguiu estar até onde estamos. Aonde estamos não é o que queremos, mas já estamos, já existimos, somos uma associação, temos 200 e poucos associados, temos um Boeing, temos um projeto, temos muita maquete, já vendemos boné, camiseta. Teve um período que a gente fazia apresentação para ter, ao menos para o abastecimento dos veículos. Agora estamos, porque até para venda é difícil, né? Aí tu vê, mas por que não vende pelo Mercado Livre, porque o cara cobra ali um valor maior do que o preço da mercadoria às vezes. Mas, em princípio, é isso que eu queria contar nessa primeira edição. A próxima, aguardemos. Eu só quero lembrar a todos vocês que curtam, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. O canal é novo, mas contamos com a presença de todos vocês nos próximos eventos. Obrigado a todos e esperem uma próxima oportunidade. E sejam sempre bem-vindos a bordo. Inclusive, eu vou reiterar que foi muito bem escolhido o nome, sejam bem-vindos. Eu recordo quando os passageiros vinham a bordo, alegres por entrar na Varig, como conhecessem a gente, né? E como eu trabalhei muitos anos na classe executiva e na classe lá da frente, todo mundo era muito bem recepcionado, tantos da econômica também, o atendimento sempre era igual a todos, mas os da frente, ali, executiva e primeira classe, ganhavam um copo de espumante. E era um ambiente muito, muito agradável sempre. Bem-vindos a bordo. Esse será o nossa chamada. E a gente já criou... Acho que nós temos 3 marcas já de sucesso, né? A marca Varig Vive, porque na época era Varig Viva, Varig não sei o quê, Varig Vive, aí acertamos. Hoje nós temos as 2 registradas, Varig Vive separado e o nome fantasia Varig Vive junto. E a gente usa também o Varig Vive Entre Nós. Quando eu faço um texto, eu boto embaixo, e eu acho que isso também, né? Varig Vive Entre Nós, é uma chamada interessante, né, França? Ok. Também queria agradecer aí a atenção de todos aí no nosso início de jornada, agradecer a empresa que nos acolhe para fazer o podcast. Esse trabalho do podcast, né? Todo o apoio que nos dão. Todos nós aqui, a gente conheceu alguma coisa, um pouco de avião, de cabine ou de painel, mas nada de comunicação, e para isso nós temos o apoio dos nossos colaboradores nesse aspecto da mídia, do nosso podcast, que a gente aos poucos vai aprimorando também a nossa maneira de fazê-lo, convidando a todos para participar e dizendo a todos, bem-vindo a bordo na próxima oportunidade. Obrigado a todos, bem-vindos a bordo. Aguardem a próxima edição.